Ai, ai. Aqui, deixa eu contar uma coisa pra você. Diga-me, querido. Ontem eu tava... Nós falamos en passant sobre a questão do Ilharão, né? Sim. E ontem conversando com uma pessoa do Cruzeiro, cara, esteve muito próximo realmente o Ilharão do Cruzeiro. E aí o Léo Jardim foi lá, travou, né, a possibilidade. Pô, desculpa, né? O Ilharão não é o que o Cruzeiro precisa. E não? Tá longe de ser, não. E tá longe de ser tá longe de passar perto do perfil que o Cruzeiro quer pra janela do meio. Então, é o perfil que o Leonardo Jardim quer. Mas eu acho que o perfil que o Leonardo Jardim quer. Longe do que o Cruzeiro... Porque o Ilharão, ele joga em boa parte dos times do futebol brasileiro. Não é o que o Cruzeiro quer para a temporada. Então, não é o perfil que o Leonardo Jardim quer. E a gente imaginava nem isso. Que precisa, né? Que o período agora, a nova janela, vai ter uma ação muito influente do Leonardo Jardim. O Cruzeiro vai optar na janela. Primeiro, as contratações pontuais, que me parece uma coisa meio óbvia, né? Porque a margem de erro reduziu diante dos jogadores que foram contratados, que todo mundo esperava muito que não vieram, mas jogadores extremamente, usou essa palavra inclusive, extremamente físicos, mais jovens e que já são destaque. Aí, eu pensei num jogador aqui, que eu entendo que vai cair como uma luva pro Cruzeiro, se o Cruzeiro for ao mercado buscar. Quer saber quem é? Quero saber, mas aí é uma análise sua ou já é informação? Não. Aqui, conversando com essa pessoa ontem, eu falei, seria mais ou menos esse perfil, e essa pessoa me disse, exatamente nesse perfil aí. Marino Rinestrosa, do Atlético Nacional. É o novo Diogo Arias. Rinestrosa é o que deu calor. John Arias. Ele joga... John Arias. O que eu falei? Diogo. Você tá prestando atenção. Mas eu acho isso legal. Mas... Você tá com o telefone na mão, pensei que você não tá prestando atenção. Não, eu consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. É o que deu calor no Internacional, cara, no jogo. Esse cara joga muita bola, 22 anos. Torinho. O perfil seria isso aqui? Sim, o perfil basicamente é isso aí. Eu vi alguém falar desse moleque, cara, na internet. Eu esqueci... Não foi você. Foi eu que te mandei. Não foi você. Aqui. Não foi você. Mas falamos dele no grupo, falando do jogo internacional, internacional e Atlético Nacional. O cara joga muita bola. Mas aqui, tá, beleza. O Cruzeiro quer buscar isso. Só que, só uma coisa. O Ilharão não serviria nesse elenco? Não. Pra você ou não, pro... Nem pra mim. É o perfil, é isso. Não, nem pra mim. Eu entendo a opinião do 33 Jardim. anos. Eu só discordo. Cruzeiro já tem ele joga mais que o Romero e que o Wallace. Quando o Wallace veio, você falou que ele colocaria ele joga mais do que o Romero. Agora é fácil falar isso. Diante dessa linha aí fica fácil. Mas você tá baseando, no que ele faz, no que ele entrega. Nele, no de 2019, né? Tá. Não, então, até 2022, o que você viu do Wallace também te garantia que ele chegaria. Eu achava que o Wallace tá certo o Jardim. Pra mim, tá certo o Jardim. Então, assim, eu acho que é o perfil que ele quer. O ponto bem importante, assim, se a gente tiver dúvida em qualquer nome que trouxer, eu posso colocar o Messi aqui, que não vai adiantar, não vamos provar. Né? Porque o Messi que vale é só o que jogou no Barcelona de 2009. Pelo jeito. Não, aqui, você que gosta de trazer o futebol que não tá acontecendo. Isso aí, quem gosta de fazer esse exercício é você. O futebol não tá acontecendo, o Arão tá jogando, ele parou de jogar? Não, você colocou o Cruzeiro, inclusive, como favorito do brasileiro. Ele parou de jogar? Não, ele só não tá jogando mais igual em 2019, só isso. Cara, mas ninguém falou de 2019. E 2022 já serviria. Tá, esse Arão não serve. 23 então, já serve. Tá bom. Eu respeito sua opinião, pra mim também não. Que isso, cara, serve demais, vocês são loucos. Cara, servir é uma coisa, ser fundamental é outra. Gente, não tem nem... fundamental no meio campo do Cruzeiro. Então, Thiago, que serve o Cruzeiro já tem um monte. O Cruzeiro quer contratar e nesse nível que eu falei aqui. Aí tem um jogador nem na mesma posição, nós estamos falando de posição diferente. Aí eu acho informação. Essa discussão começou morta. Você precisa de 2, 3. Apesar de ter trazido 3 na última janela. Do meio do ano passado. O Cruzeiro precisa de mais um volante. Então, o Cruzeiro precisa de mais um primeiro volante. E não é o Arão. Vamos lá, vamos lá. Mas eu acho que ele serviria. Tá bom, Thiago. Eu já entendi que... Gente, peraí, caro demais pra falar só que serve. Caro demais? Eu sairia de graça agora. Não, só tô dizendo. Não, querido, salário altíssimo. Aí são outros 500. Mas custaria muito caro. É um bom jogador. Bom jogador, Cruzeiro precisa de ótimo. Bom já tem um monte. Titular em boa parte dos times brasileiros. É isso que eu falei. Então, ele seria. Inclusive no Cruzeiro. Mas no perfil Leonardo Jardim, a gente não tem que pensar como a gente vinha pensando assim. O Cruzeiro quer grandes nomes, quer jogador que chega, assume responsabilidade e joga. O Cruzeiro hoje quer jogador físico, jogador jovem. Então é um perfil que o treinador quer. Ô Elton, só um ponto. Beleza, jogador jovem pode ser um perfil da gestão, do próprio treinador e tal.
O ponto é, físico ele é. Ele sempre foi. Não. Não é. Para o que o Cruzeiro quer, não é. 33 anos, Thiago. 33 anos. O Willian Arão nunca foi um jogador muito físico. Não, nunca foi. O Arão sempre foi um jogador no encaixado Flamengo. O Arão sempre foi jogador. No encaixado Flamengo, ele respondia bem, assim como todos os outros. A gente não precisa ir longe, não, porque o Bernat tava lá também. A gente achava que o Bernat ia chegar arrebentando. O Scarpa tava lá, não jogava nada, e aqui é o cara que dá tempo. Muito mais novo o Scarpa. Cara, muito mais novo quanto? O Scarpa tem 31 anos. Não, mas quando o Scarpa tava jogando lá... Ele chegou com 30, ele saiu de lá com 30. 2 anos depois de 30. Cara, peraí. O Cruzeiro, primeiro, o Cruzeiro quer rejuvenescer o elenco. O Bernat não tem bola. Segundo, o Cruzeiro quer um... Aliás, não é não, tá? As contratações do Cruzeiro do meio do ano serão extremamente físicas. Jogadores velozes, mais físicos, rejuvenescer o elenco, porque é o estilo. Quer um exemplo de uma. Não é informação, tá? Não tratem como informação. É um chute que eu tô dando. Sabe um jogador que eu imagino que o Cruzeiro possa tentar trazer? É meio loucura. Custa caro. Mas eu não mediria esforço se eu tivesse Lourenço no sobrenome. Luiz Henrique, ex-Botafogo. O do Zenit. É? Tá. É aquilo, esse perfil. Rinestrosa, Luiz Henrique, é isso. Mas jovem, força, velocidade, é isso que o homem quer. Tá. E se a gente olhar pro perfil de volante? Quem seria um cara que você olha e fala assim, não, esse cara aqui resolve o problema? O HG. Sério? A pergunta é séria. Tem que olhar para um volante. Quem é o cara que resolveria o problema para ser volante no Cruzeiro? Você acha que é o Willian, não? Não. Eu acho que ele pode resolver. Para, Thiago. No Brasil. Para, Thiago. Thiago, eu vou até chamar a promoção aqui. Pera aí só um instantinho. Vocês tratam o Willian. Toca a vinheta para mim aí. Promoção Prata da Casa. Oferecimento Noble Joias. Ó, então tá no ar a promoção Prata da Casa, um oferecimento especial da Noble Joias. E atenção, porque toda quarta-feira você pode ganhar um pingente oficial. Esse pingente oficial de Atlético Cruzeiro ou América. Eles estão aqui dentro dessa sacolinha e é um pingente muito legal, com o escudo do seu time em prata presente da Noble Joias. E para você participar e faturar seu pingente aqui com a gente no Band News na área, é só responder a pergunta do dia que eu vou fazer agora. Você vai mandar a resposta no nosso WhatsApp, que é o 31 99213 8343. Vamos lá, 99213 8343. E aí, seu nome completo e o seu time do coração. Então, seu nome completo, seu time do coração, beleza? Coloca lá, Elton Novaes, Guarani de Divinópolis, beleza? Beleza. Aí você vai responder essa pergunta aqui, ó. Qual o placar do último jogo entre Atlético e Caracas? Mas isso aqui mais fácil do que isso, aí não tem como, né? Eu não vou nem autorizar e nem eu vou dar pista, porque tá muito fácil, uma breve pesquisa aí você vai descobrir. Lembrando que a Noble Joias apresenta coleções oficiais do Cruzeiro, do Atlético, do América, com sofisticação e exclusividade. São joias em prata 925, que celebram a paixão pelo seu time do coração. Pingentes e berloques de escudo, mascote, camisa e brincos do seu time de coração, além de joias personalizadas e linhas masculinas linhas masculina e feminina. Leve sua paixão com você todos os dias. Garanta já o seu em noblejoias.com.br. noblejoias.com.br. A promoção toda quarta-feira e a pergunta é: qual o placar do último jogo entre Atlético e Caracas? E aí você vai colocar assim, mas aí eu respondo, mas se eu for torcedor do Cruzeiro ou do América, não muda nada. A pergunta é em relação, tá ligado ao jogo do Atlético hoje, mas você que é torcedor do América, do Atlético ou do Cruzeiro, pode participar sem nenhum problema. Então nós temos aqui os pingentes. No final dessa edição, eu conto o nome do ganhador, fechou? Isso é Noble Joias, a promoção Prata da Casa, aqui no nosso Band News na área. Agora você pode continuar, Thiago. Aqui o Thiago estava perguntando a respeito de volantes, né, que teriam esse perfil, mas aí eu volto um pouco à questão da idade. Eu penso que tem que entregar fisicamente. Aí eu tô com o Thiago. Eu acho que o pensamento ser jovem, porque a gente tem, por exemplo, o Gregory é físico, é um bom volante e tem 31 anos. Quem aqui que não queria o Gregory no seu time? Hoje, eu tenho certeza que todo mundo aprovaria ter o Gregory. O Willian Arão tem 33. O Vidia Sante, foi o Atlético que foi tentar, né? Falou dele. Tem 28 anos. Esse era um nome que agradaria a gestão
do Leonardo Jardim? Vila Sante? Eu creio. Não agradaria 28 anos, não. Que tem físico, que tem capacidade, Querem que tem boa chegada, mais que tem boa saída de bola. Tem que ser o Kimmich. Então bem mais físico. Então tem que ser de... Você tá ironizando, Tem que ser sub-23? Você tá ironizando, irmão? Tem que ser sub-23? Aqui é uma pergunta. Tem que ser sub-23? Cara, rejuvenescer bem então, beleza. O setor. Então tem que ser um volante sub-23. Não tô falando de sub... Aí, ó, a ironia é isso aqui que mata o sujeito. Tá de sacanagem, pô. Não, é porque mata o sujeito. Assim, você subestima um Arão, cara. Pelo amor de Deus, o Arão não tem perfil pro Cruzeiro, não. O futebol brasileiro subestima o Arão. O futebol brasileiro você tá tratando o Arão como se ele fosse... Ele é um baita volante. É bom volante. É bom jogador, Thiago. Vai longe disso que você tá falando. Você subestima o Arão, só isso. Não é subestimam, Só então, subestima o Léo Jardim. Então o Léo Jardim tá subestimando o Arão. Eu falei que grande parte dos times do futebol brasileiro que gostariam de ter ele. Tava em qualquer time do Brasil. Aí eu vou discordar. Gostaria de ouvi-lo. Se é que é possível, né? Imagino que você seja sufocado. Né? Muito. Nossa, é muita bobagem pra um comentário só. Mas eu acho que subestimam o Arão. É só isso. Subestimam muito o Ilharão. O Ilharão é um baita volante. É um bom volante. Foi bem no Flamengo. É quando parte bem no Flamengo, um monte de jogador foi. Aí tem fora. É o contra-argumento. E foi bem no Panathinaikos. Tá bem lá. Tá bem foi bem no Fenerbahçe antes disso. Ah, essa história é muito boa, viu? A história é muito boa. A história do Arão no Cruzeiro. Conta aí a história, então. Eu não. Não me autorizaram. É porque é o seguinte. Contaria. É porque é o seguinte. Falaram pro Jardim lá no Cruzeiro que ele tava jogando no Fenerbahçe. Só que tem 2 anos que ele saiu do Fenerbahçe. Não, tá no Fenerbahçe voando. Aí o Léo Jardim chegou e falou assim: ele não tá no Fenerbahçe, tá no Panathinaikos. Tem 2 anos que ele saiu do Fenerbahçe. Tem 2 anos que ele saiu do Fenerbahçe. E venderam pela ideia de que ele tava voando no Fenerbahçe. Aí ele disse: muito obrigado, não é o perfil que nos interessa, muitíssimo grato. E dispensou. E quer saber? Na minha opinião, tá certíssimo. 33 anos, com o salário que recebe, com a bola que tá no Panathinaikos, você vai dizer que não, chega e resolve o problema do setor. Não é assim. Aqui, mas quando surgiu a possibilidade dele vir pro Atlético, te agradou. Mas olha o que o Cruzeiro tem e olha o que o Atlético tem. Olha o que um tem e o que o outro tem. Não, olha o setor de meio campo do Atlético. Eu te explico agora. Eu tô pensando no imaginário, né? No imaginário. Eu tô pensando no nome. Porque no real... No Atlético... A discussão é nome. A discussão é nome. Então vou te explicar. O Atlético tem volante? Não, tá machucado. Tem. Não tem. É, um primeiro volante não forte. Não tem. Então, mas por que no Atlético? Porque o Atlético nem tem jogador pro setor. E aí você pegar esse jogador e encaixar por ali, tudo bem. Se o Cruzeiro hoje fosse... Quando o Atlético contratou o Caio Paulista, ele pode ser um jogador importante para o Cruzeiro e hoje ele não serviria. Então não é porque encaixa num time para o perfil que o Cruzeiro quer, que é rejuvenescer, jogador mais físico. O Arão não serve, está certíssimo o Jardim e o Cruzeiro. Ah, mas pro Atlético ele serviria? O Atlético nem volante tem, gente. Hoje não o Caio tem. Serviria pro Cruzeiro. Para ser reserva. Quem? O Caio. Reserva. Serviria. Reserva. O Montoya foi embora pro Grêmio. E o Cauã ainda não foi utilizado pelo Jardim. Serviria. Eu tô te falando que serviria. O Vidalba voltou a ser titular como zagueiro. O Cruzeiro tem um lateral esquerdo titular. E o meio campo do Cruzeiro, não, você pode balançar a cabeça, mas eu tô te falando fatos. Não tem. No último jogo do Cruzeiro não tinha reserva pro Kaique. Eu tô falando de utilização no elenco, HG. Que as coisas os movimentos agora tá enlouquecida. Não, eu só tô falando. Só de ouvir essa possibilidade. Cara, veja bem, nós estamos trabalhando com você tá falando do Caio Paulista. Isso. Eu também acho que você viria. Claro, tinha um reserva, foi embora. Eu acho que o Jardim... Você brigou comigo 2 semanas aqui, falou, o Cruzeiro tem o Vidalba de lateral esquerdo, e esse aqui endossando o que você falou. Só que o futebol, assim como a vida, é cíclico, e as coisas podem mudar. Aqui. E as coisas podem mudar. Você é o seguinte, eu te prendo frequentemente no labirinto dos meus argumentos. Eu tô acabando de falar que as coisas mudaram. Que o Vidalba voltou a ser utilizado como zagueiro. Vocês brigaram comigo que a saída do Malo não mudaria nada porque o Cruzeiro tinha o Vidalba que era lateral esquerdo. Eu falei, o Vidalba foi contratado para ser zagueiro. Vocês brigaram, eu vou te chamar pelo nome. O Everton Guimarães. Everton Guimarães. Você acabou de falar que o Caio serve pro Cruzeiro, nem pro Atlético ele tá servindo. Eu tô falando de uma rotação de elenco hoje. Everton Guimarães, de
lá pra cá, o Vidalba substituiu o Jonathan Jesus contra o São Paulo como zagueiro. O Jardim achou que ele foi bem. Ele ganhou a vaga como titular contra o Bahia e foi titular novamente contra o Red Bull Bragantino. É só disso que eu tô falando. Eu não acho que o Cruzeiro deveria ter um reserva, mas hoje, no contexto que é o Kaique, o único, com o Cauã Prats, que tem um baita potencial, e o Jardim, pra mim, tem que colocar pra rodar logo o lateral esquerdo, é só isso. E para de falar a respeito do meio-campo do Cruzeiro, que só tem espectros, não tem jogadores lá. Hoje o Cruzeiro tem 3 jogadores que funcionam no meio-campo, sendo que um deles, boa parte da torcida, e eu me incluo, achavam que, esse cara não vai conseguir esse ano nem muita utilização na rotação de elenco, que é o Lucas Silva. Hoje os jogadores que funcionam no meio-campo do Cruzeiro são Lucas Romero, Lucas Silva e Christian. Eduardo, como diria o coreano, nada acontece feijoada. Wallace, mesma coisa. Nada acontece feijoada. O Peralta, que alguém tem que me explicar ainda como é que alguém investe 3 milhões de dólares no Peralta, absurdo, empresta ele pro Atlético Paranaense e ele não consegue jogar a segunda divisão, não tem nada. Aí você tem, sabe quem pra ajudar esses 3 hoje? O Japa. O Japa que tá voltando de lesão para ficar à disposição, e o jovem da base, o Murilo Hickman. Então, essa é a realidade do meio-campo. Para de falar que o Cruzeiro tem opções no meio-campo. Não tem, cara. Não tem. E o Matheus Henrique tá machucado. Pronto. Como é que chama aquele site que as pessoas colocam os currículos lá? LinkedIn. LinkedIn. Se você for ao LinkedIn hoje... Eu ia falar Cato Online. Existe a Cato Online, né? Deve existir, sei Se lá. você for ao LinkedIn e colocar lá Thiago Valu, o Circo de Solé vai te buscar contorcionista. Ah, tá bom. Você é o maior contorcionista que eu já ouvi na imprensa brasileira. Mas ele foi acabei muito de bem falar, na acabei de falar. Foi bem coisa nenhuma, Super advogado. bem. Super bem. Acabei de falar fatos. O homem acabou de falar que o Caio serve para o Cruzeiro. Irretocável, Vocês estão de Valu. brincadeira. Valu irretocável. Estão de brincadeira. O Valu deu toda a explicação dele, citou Incrível. os jogadores que estão Incrível. no Dois meio campo. advogados. cada um. E ainda não entendeu. E acha que o Arão não Desculpa, serve achei pro que Cruzeiro. você ia defender. Serve. Ele citou todo Não, mundo. o Elton é o Rick, seguinte, não que é o sei seguinte, quem, não sei quem. entre Não, o não, centro, Arão não presta serve. atenção, querido, entre o centro e o Pombal, Os tem o times Niterói. brasileiros estão brigando pelo Vai Arão tá no nas últimas meio, janelas. irmão. O Pombal tá na ponta aqui, ó. E ele querendo dar rasteira em quem é do Pombal. Não vai, Elton. Porque quando o Arão pro Atlético chega, fada e joga. Para o perfil que o Cruzeiro Igual quer o na Vitor virada Hugo, do né? ano, tá longe de ser. Tá longe de ser. Não, mas você sabe que é verdade, né? Eu acho que o próprio... O Arão no Atlético, nem volante o Atlético Na tem, mas os situação- caras lá falam que é um dos melhores elencos do Brasil, Na tá? situação atual, o Arão chega no Cruzeiro, farda e joga. Nossa. Na situação Você tira atual, quem do sim. time? Só pra de O curiosidade. Romero. Eu acho que o Arão joga mais que ele. Parabéns pra você, mexeu muito bem no time. Ah, eu não dou conta não, Thiago, você não Ô, falou gente, isso. mas, não. Mas eu tô com o Thiago aí é nessa só vocês também. acompanharem. Assim, As viuvinhas do Arão. Vocês não precisam olhar além só aqui em Viuvinhas Minas do Arão. Gerais, não. Porque tem uma capacidade de Tem domínio no meu televisão campo, que dá pra vocês verem Bernardo na também, frente. quando tava lá, Pelo amor de- chegaria Mas e eu você mesmo falei, viu. né? Não, eu falei Fui eu mesmo, que falei assumo. isso. Eu Mas não fui eu eu que sou falei incoerente total. Então, mas não fui eu que falei isso, foi você. Pois é, falei que Então, chegava pronto. e mudava patamar. Pra Olha o que mim, que deu pra aí. mim, Isso o aí Arão só chega e serve melhora pra meio isso. campo. Quando você for falar do Bernardo, só serve pra mim. Que eu que falei que ele mudava patamar. Os dois não falaram. Não, eu falei também. Então essa só serve pra mim. Eu e você Mas que erramos juntinhos. esse ponto do Arão, gente, o Arão é muita bola, ele é subestimado no Brasil. Olha só como é que o Arão é tão subestimado Mas no quem Brasil. tá falando acham que ele é o Romero ruim? joga mais que ele? Mas quem tá falando que ele é É tão ruim? subestimado no Vocês, Brasil. Vocês vírgula, acham- eu vocês tô acham com que o você. Romero joga mais que Deixa eu ele. contar Eu tô com uma coisa você. pra você. Cara, o Vírgula. Arão jogava muita bola. Então velho. Jardim tá aqui. Olha pra câmera da verdade e diz, Jardim, você está errado. Mas ele vai errar. Jardim, você tá errado nessa. Pra mim, você tá errado nessa. Então o Arão... Tá bom, né? tem É um perfil. erro, né? Pra 18 erros do departamento de futebol. O Cruzeiro contratou 18 jogadores no meio do ano passado. E pra agora ele não consegue ter um time. E vai precisar de ir na janela do meio Mas do o ano. Christian não é Então, titular, então tá bom, né? erro. Então tá bom. Um erro pra ele? Tá Caio dentro do Jorge, contexto, titular, né? Nós Cássio, estamos falando do titular. meio campo. A situação agora é meio campo. O Arão não é Mas foram goleiro. 18 jogadores, não O foram Arão, 18 o jogadores Arão no não é meio campo, goleiro e nem Não atacante. foram A 18 gente tá jogadores pro meio tratando, a campo. gente tá tratando do O meio Christian é campo. meio campista. Então tá, vamos ficar só no meio campo então. O Wallace, Matheus Henrique e O Peralta. Matheus Henrique é erro? Não, tá machucado. E o Você quer Wallace? tratar com O medo? Wallace... Não, me explica do Peralta. O Peralta é um grande erro. Ah, então obrigado. Mas eu tô contigo quando Tá eu bom, for ver pra eu tá falar que bom. o Peralta é um erro. Só que eu não vou chegar aqui e dizer que são 18 erros. Porque tem o Christian, que é bom, o Eu não Matheus disse que são Henrique, que é 18 bom. erros. Aí fica Você por sua acabou de conta. dizer isso. Aí, não, Você acabou de dizer isso, não fui eu que falei. Você acabou de dizer. É um erro contra 18 da gestão anterior. Você que disse isso, não fui eu que o disse. Cruzeiro tem um time... Eu sei o que eu digo, não precisa você reforçar. Eu disse. Mas você acabou de dizer que você não dito, disse, não uma tem- coisa que você disse.
Cara, que loucura, cara. Eu devo estar bêbado. Meu Deus do céu. Não, bêbado, você tava quando disse que o Cruzeiro... Que o Arão tá no perfil. O Arão é ótimo. Brincadeira, 33 anos. O Cruzeiro quer rejuvenescer o time. Peraí, jogador mais físico. Sabe? Não. Uma coisa é dizer, para. O Arão aí o outro ali outra coisa é ele tentando puxar meu tapete aqui. Ai, porque no Atlético, meu filho, o Atlético... Ó, quer saber? Você lembra? Eu vou te falar um volante aqui, quer ver? O Gutenberg hoje, se voltar a jogar, seria titular no Atlético. O Atlético não tem volante. O Atlético não tem volante. Jogava assim. Gutenberg jogava assim. O William Arão no Atlético, ele chega, faz e joga. O Atlético não tem jogador pra posição. Não tem, tá improvisando por ali. O Vera, que vocês criticaram, daqui a pouco virou craque na cabeça de vocês. Gutenberg foi seleção, falta de opção pura. O Gutenberg era fraco. Ele foi seleção, hein? Era fraco. Ele foi convocado. A reserva do Fábio Augusto ele foi convocado. E o Dorival. Não, o Dorival tudo bem que o Dorival era bom no Atlético. Dorival era ótimo. Aqui, com essa só uma pergunta. Eu posso fazer uma pergunta pra você? O Wallace, pra vocês, a carreira do Wallace, maior ou menor do que o Arão? Maior. Ai, maior. E o que aconteceu com o Wallace no Cruzeiro? Tá bom, obrigado. Azedou. Mas não é isso que mede a situação. O que mede, então, então, Thiago? É a bola. Tá. Gente, nem todo mundo tem uma carreira ruim. Qual a bola que o Wallace estava jogando antes de vir pro Cruzeiro? Peraí, gente. Qual a bola que o Wallace estava jogando antes de vir pro Cruzeiro? Nem todo mundo. Não é esse cálculo que é feito no futebol. Mas aqui ele tá fazendo. É esse cálculo. Mas aqui ele tá fazendo. O Thiago faz o tempo inteiro esse cálculo. O que eu tenho que olhar... Você tá defendendo o Thiago, Elton. Mas o que eu tenho que olhar é porque tem coisa que ele tá certo. Eu concordo que hoje... Tem coisa que ele tá certo. Eu concordo. Eu tenho que olhar pro Arão. Aí depois de ter flopado da maneira que flopou com o Wallace... Você acha que o Cruzeiro tem que ir lá e trazer o Arão, porque o Arão tá matando a pau no futebol grego? Mas significa não acha que isso? Cruzeiro... É assim mesmo que funciona a matemática do futebol? Não, deu certo no Wallace, eu não sei como é que funciona. Não, mas aí no caso o reverso é o que aconteceu. Eu não sei. Não é assim que funciona, cara. Mas não é assim que funciona. Como é que funciona? Você tem que avaliar o cara. Ah, tá aí a sua avaliação. Mas a avaliação tem que ser Então você, a sua avaliação tá certa, do Léo Jardim tá errada. Ah, peraí, mas o Léo Jardim acertou tudo que fez na vida? Não, ele participou de uma até hoje. Dá uma olhada na carreira do Léo Jardim. Ele participou de uma até hoje. Na França. Ah, então agora já estamos mudando a discussão. Então o Léo Jardim não é tudo isso. Segurada. Então o Léo Jardim não é tudo isso. Ele é um baita treinador. A baita treinador, baseado em que você tá falando que ele é um baita treinador? Na carreira dele. Ah, então. E aí ele cometeu erros, ele não acertou sempre, não. Perfeito. É simples, olha pra trás, o que ele conseguiu na carreira. Aí ele barra a contratação de um atleta que não é físico, de 33 anos, pra mim ele errou. que inclusive mentiram pra ele sobre o time que ele tava jogando e você acha que ele tá errado. Isso é grave. Isso é grave. Grave, irmão. Isso é grave. Não, isso é muito grave. Não, mas isso só é grave. Isso já justificaria barrar. Isso é grave. Você tá olhando porque ele tá jogando. Aliás, porque ele tá jogando, não. Você tá supondo que ele possa talvez dar certo no Cruzeiro. E eu estou supondo que não, mas baseando-me em informações, o Cruzeiro quer muito mais do que o Ilharão. Eu não estou discordando da informação, não estou brigando com a informação, eu confio 100% na informação. O meu ponto é, eu discordo do Léo Jardim quando ele barra um jogador desse, pensando em que o elenco dele talvez tenha gente melhor. Eu acho que o elenco dele poderia... Eu acho que o Ilharão pode entregar esse elenco dele. O Ilharão pode acrescentar e muito esse elenco dele. Baratíssimo. Eu acho um bom jogador. Mais de $1 milhão por mês, um jogador de 33 anos, com contrato de 2, 3 anos. Se é pra voltar a carga, eu preferia brigar pelo Thiago Maia aqui. Ah, estão de brincadeira. Deixa eu falar da Roma Ford aqui pra dar uma salvada aí no bloco, hein? Porque a Roma Ford tem um convite, aliás,